A paz do Senhor, meus irmãos. A consagração de hoje, a palavra que o Senhor me deu foi Jó 26. Glórias a Deus. Jó 26. Jó, porém, respondeu e disse: Como ajudar-te aquele que não tinha força? Sustentar-te o braço que não tinha vigor? Como aconselhar-te aquele que não tinha sabedoria? Plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era. Para quem proferiste palavra, e de quem é o Espírito que saiu de ti? Meus irmãos, aqui já está respondendo um amigo dele. Um amigo dele chamado Bildade. E esse homem, aleluia, começou a falar para Jó porque que Jó falava aquilo do que ele estava passando. Jó estava passando por um momento tão doído, meus irmãos. A prova estava tão grande para Jó, que tudo que Jó queria naquele momento, meus irmãos, era uma força e um apoio dos amigos. E quanto de nós hoje passamos por luta dentro da casa de Deus e não temos nós o apoio e nem a ajuda? Muitas das vezes, meus irmãos, aleluia, as pessoas não vêm nos ajudar, as pessoas não nos abraçam, não dizem uma palavra que vai dar tudo certo. As pessoas fazem como os amigos de Jó, dizendo: Jó, você está em pecado, você está errando, você, aleluia, causou essa dor na tua vida. E não foi, meus irmãos. Muito pelo contrário, o inimigo pediu para Deus para que tocasse, para que provasse a fé de Jó, para que saber se Jó realmente estava firmado. Mas eu digo para vocês, quanta coisa Jó passou. Ele não entendia muitas vezes. Ele não entendia muitas das vezes o porquê estava acontecendo. Quantas vezes ele conversou com Deus, ele perguntava: Senhor, por quê? Porque era uma dor muito grande. E quanto de nós hoje, meus irmãos, estamos numa situação assim? Que muitas das vezes aquele que era para nos apoiar, aqueles que eram para nos ajudar, são os primeiros a nos julgar. Quanto de nós se sente só na presença de Deus? Não é assim? Quantos de nós, meus irmãos, aleluia, se sente só? Aqui ele vai dizer: o processo que já passou, eu não aguentaria. Porque não foi um processo fácil, você perder tudo, você, não digo perder os bens, mas perder a família, ficar só. Porque realmente ele ficou só. A mulher dele não era a companhia, não era a companheira certa. Por quê? Porque ao invés de o apoiar, mandou ele blasfemar do Deus, do nosso Deus, na verdade. Então eu digo para vocês que aquele que é para estar do nosso lado, meus irmãos, são os primeiros a virar as costas para nós. Com Jó aconteceu a mesma coisa. Aleluia. Com Jó no passado aconteceu a mesma coisa. Jó, ele foi muito provado. Lá em Jó 42 é a restauração dele. Mas só que ao chegar no 42 é um processo longo. E quanto de nós passamos, meus irmãos, esse processo? As pessoas, a gente ainda temos que ouvir das pessoas dizer: cadê o teu Deus? Ou você provocou isso, ou você, Deus está te provando porque você é pecador, você cometeu esse tipo de pecado, você fez algo que desagradou a Deus. Meus irmãos, são muitas coisas que nos acusam. Só que muitos deles não sabem o que nós passamos e o porquê nós passamos certas provas, né? Jó fez isso, né? E Jó, ele passou por inocência realmente, porque realmente Deus queria provar, na verdade, não era Jó, e sim Satanás, para mostrar para Satanás que Jó, ele era íntegro,
reto e temente a Deus. Só que hoje eu venho falar para você que assim como o Jó também venceu, eu creio que nós também vamos vencer. Porque independente das pessoas nos julgar, aleluia, independente das pessoas nos acusarem, quem sabe de tudo é Deus. Quem nos conhece é Deus, quem nos vê é Deus, quem sabe do nosso, aleluia, das nossas dores e provações é Deus. As pessoas não sabem. Elas nunca vão saber. Essa foi a palavra que o Senhor me deu hoje, louvado seja Deus. Vou estar lendo o devocional hoje também, para a glória de Deus. Os 2 devocionais, louvado seja o Senhor. Vou estar lendo esse daqui, Meus Dias com Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. 2 Coríntios 9:6. Quem semeia bênçãos, colherão bênçãos. Quem semeia trigo, não colhe feijão. Quem semeia injustiça e ódio, não poderá colher paz. Quem não semeia, não pode esperar por uma boa colheita. Mas quem semeia, pode esperar por uma colheita farta. A lei da semeadura e da colheita também vale na prática da fé. Para você colher amanhã, semeie hoje. Esteja certo de que se você semear pela fé e em amor, também colherá o fruto da fé e do amor. Faça hoje uma boa semeadura. Glórias a Deus. Agora esse, meus irmãos, esse é o pão diário. Davi tocava a harpa, Saul se sentia melhor. 1 Samuel 16, 14, do 14 ao 23. Quando Bela, 5, foi hospitalizada com câncer, a musicoterapia foi utilizada como parte do tratamento. Muitas pessoas já experimentaram o poderoso efeito da música no humor, sem entender exatamente o porquê. Mas os pesquisadores identificaram seu benefício clínico recentemente. A música tem sido prescrita para pacientes com câncer e aos que sofrem de parkinsonismo, demência e trauma. O rei Saul recebeu uma prescrição musical para quando se sentisse atribulado. Seus servos viram sua inquietação e sugeriram que alguém tocasse lira para ele, na esperança de que isso o fizesse sentir-se melhor. Davi foi enviado e Saul ficou satisfeito com ele, a ponto de lhe pedir que o jovem continuasse seu serviço. Davi tocou para Saul em seus momentos de tormento, trazendo-lhe o alívio de sua angústia. A ciência está apenas descobrindo o que Deus sempre soube, sobre como a música nos afeta, como autor e criador de nosso corpo e da própria música. Ele forneceu uma prescrição para a nossa saúde que é facilmente acessível a todos, independentemente da época em que vivemos ou de quão fácil seja consultar um médico. Mesmo quando não há como ouvir, podemos cantar para Deus em meio às lutas, em meio às alegrias e luta, fazendo nossa própria música. Deus já usou a música para acalmá-lo? Como você pode levar a música para alguém, como Davi fez a Saul? Glórias a Deus. Esse foi os 2 devocional de hoje. Esses foram os 2, né, que o Senhor falou. Louvado seja Deus. Um fala sobre colheita, né? Um fala sobre nós plantarmos coisas boas. E o outro fala sobre a música, né? Sobre a forma como Deus usa a música para nos acalmar, né? Muitos se acalmam cantando e outros se acalmam ouvindo a música, né? Algumas pessoas, quando cantam
Deus tira toda a dor que sente. E tem pessoas que quando tá ouvindo uma música, Deus também arranca aquela tristeza, aquela angústia. Então Deus tem a maneira de trabalhar nos servos dele, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Eu vou estar louvando o hino 200. Louvado seja Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levem os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glórias a Deus, meus irmãos. Essa foi a consagração de hoje, para a glória de Deus. Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus.